É incrível como a Bíblia nos ensina sobre absolutamente todas as coisas. E uma dessas coisas que a Bíblia nos ensina é sobre como orar sem cessar. E nós vemos, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso através da vida de Daniel. Lá em Daniel 6, versículo 10, diz assim: Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa, com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém. Ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Daniel, ele costumava orar 3 vezes ao dia. E não só no momento de aflição, como a gente vê ao final do versículo, que era algo que ele costumava já fazer. Então, eu sei que para muitas pessoas parece algo difícil, de fazer. Por conta do trabalho, de estudo, da correria do dia a dia, A gente pensa, como é que eu vou orar 3 vezes ao dia, Como é que eu vou me ajoelhar e tirar um tempo para orar 3 vezes ao dia? E algo que o Senhor vem falando comigo, sabe, há muito tempo a respeito disso, é que a gente não deve se preocupar com o tempo, mas com a prioridade que a gente dá ao Senhor, sabe? Ainda que sejam só 5 minutos, 3 vezes ao dia, mas são 5 minutos dedicados ao Senhor, dedicado a estar na presença do Senhor, a oração. Orar sem cessar não significa que você vai orar 24 horas ininterruptas, que você vai abandonar todas as coisas e simplesmente ficar ali orando o tempo todo. Não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer de nós no orar sem cessar é que em todo tempo a gente tenha um coração em oração, uma vida em oração, sabe? Que a gente não se pegue somente ao momento de estar ajoelhado, mas no caminho de casa a gente esteja em oração, enquanto estamos lavando a louça, enquanto estamos arrumando a casa, enquanto estamos fazendo algo que nos permita, sabe, ao mesmo tempo de estar fazendo algo, a gente está com o coração, com a mente em oração. Então, orar sem cessar é sobre isso. E algo que eu tenho experimentado e vivenciado, sabe, no início desse ano de 2026, e foi algo que eu orei, sabe, no final de 2025, é que a minha vida de oração estava muito escassa, sabe? Tava muito assim, sem dedicação. Então, algo que eu orei ao Senhor, que eu viesse nesse ano de 2026, não só nesse ano de 2026, mas 2026 pra frente, que eu viesse me dedicar mais, no meu momento de oração com o Senhor, nos meus momentos de estar no lugar secreto, E não só nesses momentos, mas que eu venha ter um coração, uma mente em oração, E é algo que eu tenho realizado, sabe? Desde o começo desse ano, eu me propus, me dedicar a estar orando sem cessar. E assim como Daniel, eu tenho... Claro que nem todas as vezes eu consigo, orar 3 vezes ao dia, mas eu tento ao máximo cumprir com isso. Então, sempre que eu posso, sim, eu busco orar 3 vezes ao dia. Nem sempre vai ser 1 hora de oração, às vezes é 5 minutos. Mas só o fato de você estar ali, sabe? E dizer, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Quero Te agradecer por esse novo dia que o Senhor está me dando, essa nova oportunidade de cumprir o Teu querer, a Tua vontade em minha vida, sabe? Então, eu tenho vivido coisas assim extraordinárias, sabe? Experiências extraordinárias, espirituais e também físicas, sabe? Com o Senhor, nesse tempo que eu tô me dedicando mais nas orações, sabe? Nossa, tem sido algo tão incrível, particularmente, sabe? Vivenciar isso, esses momentos, de busca pelo Senhor. Eu tenho me sentido mais feliz, mais em paz, sabe? Eu percebo que eu tenho aprendido muito também com o Senhor, sabe? Muitas coisas para minha vida pessoal, para minha vida ministerial, sabe? Para minha vida em comunhão, Eu tenho aprendido muito com o Senhor, muito, muito mesmo. E tenho vivenciado uma paz inexplicável. Porque quando a gente tá na presença do Senhor, a gente fica com o coração transbordando, de paz, de alegria. E é o meu sentimento, sabe? Nesse período em que eu tô me dedicando mais, me esforçando mais
para estar orando sem cessar. E quero dizer para vocês que vocês tenham em mente, né, de que a nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade é ter um relacionamento com o Senhor. Sabe, tem algo que eu falei uma vez na pregação, né, na segunda vez que eu tive a oportunidade de pregar, né, é algo que enquanto eu estava ministrando a palavra, né, o Senhor eu não sei se eu ouvi em algum lugar, mas eu sei que o Senhor me trouxe à memória essa frase, né, que é a honra do primeiro pedaço do bolo, né, que a honra não está no maior pedaço ou no bolo inteiro, mas em você honrar a pessoa com o primeiro pedaço. Então, assim mesmo é o que a gente deve fazer com o Senhor, sabe? Honrá-lo com a prioridade, sabe? Ter ele como prioridade em nossa vida. Muitas vezes a gente acorda, né? E já vai logo olhando o celular, fazendo outras coisas. E a gente esquece de, ao menos, tipo, agradecer. Senhor, obrigada. Abrir os olhos. Senhor, obrigada, tô respirando, acordei, né? Então é algo que eu tenho, assim, ajustado, né, na minha vida. E tenho colhido frutos, né, espirituais e também físicos nessa dedicação, em oração, né, em estar na presença do Senhor, em orar sem cessar. Então, espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma forma, que tenha te levado a refletir, né, sobre o que é orar sem cessar e o quanto é importante, né, a gente priorizar o Senhor na nossa vida. Amém?